começando mais uma aula aqui de biologia. Essa aqui é a nossa aula 38.1. Eu, professora Tabita. E eu, professora Laísa, e a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento embrionário, parte 1. E aí, o que será o desenvolvimento embrionário? Como é que acontece, funciona? né, professora? Até chegar ao que nós somos. Mas antes é interessante a gente fazer aquela revisão do que é a fecundação. Né? Vale lembrar que a fecundação é aquele encontro do espermatozoide com o óvulo e a partir dali, né, a gente tem a fusão dos núcleos e vai gerar uma célula ovo ou zigoto, que é o que a gente vai ver agora. Esse passo a passo, o que acontece depois do zigoto? É o que a gente vai ver nessa aula, que é o desenvolvimento embrionário. É isso. Joga lá na nossa tela, diretor. Aí, aula 38.1. E nós vamos iniciar ela. Oxi. Vamos puxar aqui essa aula. Agora foi. Já funcionou. Pronto. Desenvolvimento embrionário, parte 1, galera. Segmentação é o que nós vamos estar falando. Vamos ver que está funcionando aqui essa caneta, professora tá. Deixa eu botar no marca-texto que eu gosto. Segmentação. Você lembra quando a gente estava falando sobre reprodução, que nós falamos da estrobilização? Era lá nas hidras, né? Que elas formam, se fragmentam e formam as medusas. A segmentação também são divisões, tá bom? Que vai acontecer a partir do momento que você tiver lá aquele processo de fecundação, formando a célula ovo zigoto, enfim. Vamos falar da gastrulação, da organogênese. A gastrulação, durante a aula você vai lembrar do que é. Mas na organogênese a gente já pode fazer uma mensuração, né, professora? Sim. Organogênese. Gênese ou origem de quê? De órgãos, né? Aí nós temos também os anexos embrionários. Que são estruturas que estão relacionadas a proteger, nutrir o embrião. Perfeito. Vamos estar falando mais adentro aí nas próximas lâminas. Simbora então. Continuando, desenvolvimento embrionário. Vamos usar como modelo da embriogênese o desenvolvimento de um protocordado anfioxo. Esse animal apresenta um ovo semelhante ao da maioria dos mamíferos, que é chamado de oligolécito. Olha aí. Esse animalzinho é muito pequenininho, né, professora? Anfioxo. E ele é encontrado aí nessas regiões litorâneas, né? A gente vai ver que durante o processo de desenvolvimento desses organismos, você vai ter fases e elas não são iguais para todos os animais. A gente tem que lembrar que nós temos animais vertebrados e invertebrados. Então, para cada tipo de animal, você vai ter uma organização distinta. Isso aí, vamos continuar aqui com a lâmina. A embriologia do anfioxo. Então vamos lá, lembra do que eu acabei de falar, da fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo? A partir dali a gente tem a fusão dos núcleos e a formação de uma célula, de uma única célula, uma única unidade celular que a gente chama de zigoto. A partir do momento que esse zigoto ele é formado, essas células elas passam pelo processo que a gente chama de segmentação, que são o quê? Que é a multiplicação, sucessivas divisões mitóticas. Lembrando, divisões mitóticas, 2 N's. E essas divisões vão gerar vários estágios, né? Que a gente acabou de citar para vocês. Segmentação, gastrulação e organogênese até chegar no indivíduo. Então vamos acompanhando aqui a imagem, gente. Ó, você tem o zigoto formado, como a professora Laísa falou. Aí ele vai se segmentar. 2. A gente vai chamar de blastômeros. Aí nós temos nós temos os 2 estágios aí, em 4. Aí depois, em 8, tá aqui. E aí, na sequência, você vai ter, ó, uma mórula. Isso mesmo. A mórula, ela é, na verdade, uma célula já com 16 e um pouquinho, mais, né, de divisões. Amontoado. Isso.
Aí você vai ter uma blástula, tá? A blástula, você pode ver que ela começa a ter um achatamento, ela vai começando a pegar forma para a segunda fase que vai acontecer aqui, tá? Então, nós temos os blastômeros, eles vão formar aí as mórulas, a blástula, e aí a gente vai dando sequência aí para esse processo. Justamente. Então, o desenvolvimento embrionário nos organismos pluricelulares, ele é muito semelhante, a ponto de ser resumido em 3 fases. No caso, segmentação ou clivagem. A segmentação ou clivagem é justamente o quê? É essa multiplicação das células, essas divisões mitóticas. Além da gastrulação gastrulação e histogenese ou organogenese, que é o que a gente vai estar vendo adiante. Então, histogênese e organogênese é a mesma coisa. A mesma coisa. Né? Vamos para a segmentação, galera. Você anotou aí no seu quadro? Tem que prestar atenção nessas fases, tá bom? Então, primeiro momento, essa segmentação ou clivagem. Envolve desde a primeira divisão do zigoto até a fórmula da blástula, como nós mostramos na imagem anterior. Divide-se em 2 fases, a mórula e a blástula, ok? Ok. A mórula, ela lembra uma amora. Sabe que Tanto que no latim, mórula é o diminutivo de amora. Então, vocês vão conseguir fixar se vocês tentarem associar a mórula com a amora. E sabe o que eu lembrei, professora? A parte do tartaruga ninja. Ah, Aquela sim. parte do interior. Então, assim, o que vocês conseguirem associar, melhor ainda para vocês fixarem o conteúdo. Perfeito. Então, segmentação é desde a célula ovo-zigoto até a formação da blástula. E essa formação da blástula se dá por várias clivagens, várias divisões mitóticas. Sim. E a partir da blástula, professora, o que vai acontecer? A gente vai ver. Mas antes é importante passar para vocês, né, esse quadro aí que mostra os tipos de clivagem, os tipos de divisões. Nesse caso aí, tipo de segmentação. E ela vai ocorrer em 4 tipos distintos, de acordo com o ovo, o zigoto. Quando a gente fala de ovo, a gente está se referindo ao zigoto. Perfeito. Vale lembrar, né, que existe uma substância chamada vitelo, que é uma substância nutritiva. Perfeito. Que vai fazer com que o embrião se desenvolva. Só que em alguns ovos, essa substância nutritiva, que é chamada de vitelo, ela está diferente uma das outras. Ela está alocada em arranjos diferentes. Perfeito. É o caso aqui do ovo oligolécito. O ovo oligolécito, óligo já está dizendo o quê? Que seria um pouco vitelo. É um ovo que tem pouco vitelo. Porém, a clivagem dele é uma holoblástica igual. Nossa, professora, que nome é esse? Holoblástica igual. Então, vamos prestar atenção só um pouquinho, professora. Desculpa. Mas a gente tem 3 pontos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Apagar. Pronto. Vamos lá, pra não se perder, né? Justamente. Você tem aqui, ó, oligolécito, é a primeiro tipo de célula ovo-zigoto. Aí você tem o telolécito, tá bom? Que ele pode ser incompleto ou completo, telolécito. E nós vamos ter o centrolécito. A gente tem que observar isso em relação a essa localização desse vitelo, tá bom? Então, nós temos 3 tipos, anota aí. O oligolécito, telolécito e o centrolécito. Aí, agora você vai prestar atenção nessa etapa aqui, ó, que são as formas de divisões que essa célula ovo-zigoto vai acontecer com ela, tá bom? Vai lá, prof. E de acordo com essas divisões, vocês vão perceber que a mórula, ela vai apresentar, né, ela apresenta formas distintas. Então, o ovo oligolécito é aquele ovo, né, que divide-se totalmente formando blastômeros do mesmo tamanho. Essas então, bolinhas, podem observar aqui, né? Esses aqui são os blastômeros. Até chegar na mórula. Então, a gente pode dizer que é uma clivagem, uma divisão holoblástica igual. E o ovo telolécito incompleto, professora, já está falando aí. É uma clivagem desigual. Vocês percebem que quando você compara com o oligolécito,
a divisão aqui dos blastômeros, ela não é completa. Não. Ela não está totalmente igual. Eles vão se dividir, mas não Os tem... tamanhos desses blastômeros vão ficar desiguais, formando uma bárola diferenciada. Não tem aquela formação igual, justamente. Então, na clivagem holoblástica desigual, o ovo divide-se totalmente, formando blastômeros de tamanho diferente. Então, observem aqui que esse blastômero, se você comparar com esse aqui de cima, é totalmente diferente. Então, é uma clivagem holoblástica desigual. E já no ovo telolesto completo, a gente tem o quê? Uma clivagem meroblástica. O ovo divide-se parcialmente na região do polo animal. Quando eu falo da região do polo animal, eu falo da região onde vai ter o núcleo da célula. O polo animal, aqui nessa imagem aqui não aparece, mas a gente pode dizer que o núcleo... É na parte superior. Que ele fica na parte superior, isso mesmo, professora. E a divisão também é parcial. Olha aqui a mórula, quando a gente compara com a mórula do ovo oligolécito. Olha a diferença dessa divisão. Onde está se concentrando? Vocês estão vendo esses amarelinhos? Onde está se concentrando esse amarelinho é o quê? É o vitelo. Então, a presença do vitelo faz com que as células que estejam próximas a ela se desenvolvam, se dividam, e essas outras células não consigam se dividir totalmente. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse amarelinho todinho também tem células, mas ela, por causa da presença do vitelo, ela vai se concentrar e vai dividir apenas essa parte superior aqui, ó, que é a chamada de animal. Isso mesmo. Já na clivagem meroblástica discoidal, o ovo divide-se parcialmente, né, na região do polo animal disco germinativo, que foi o que a gente acabou de citar. Completo. Vamos agora falar sobre o ovo centrolécito, que é a clivagem meroblástica superficial. Já tá falando, né? Algo superficial, de superfície. Das extremidades, das margens, superficial. Você até observa aqui, né? Dá até pra gente observar aqui. Na clivagem meroblástica superficial, o ovo divide-se parcialmente na região superficial, que seriam essas margens. Perfeito. Tá bom? E como é que eles descobriram tudo isso? Gente, observando o desenvolvimento embrionário de várias espécies. E aí eles chegaram à conclusão que existem apenas esses 3 tipos: oligolécito, telolécito e centrolécito. Sendo que há a presença maior ou menor, né, de vitelo para poder fazer essas divisões ocorrerem, tá? Isso aí, continuando. Essa tabelinha é boa, se você puder fazer um registro dela. Ou faz um print, né? Que hoje em dia tem essa capacidade de fazer o print. Então, com relação ao ovo que foi citado, nós temos oligolécito, mesolécito, telolécito, centrolécito. O oligolécito, né, o vitelo, ele está em pequena quantidade. Só que tem uma questão aqui, ele está uniformemente distribuído. É o nosso exemplo aqui. Por isso ele consegue formar blástulas, né? Blastômeros de tamanhos iguais. É o nosso caso aqui, mamíferos, placentários, equinodermos, né? Só a gente lembrar aí da estrelinha do mar e do anfioxo. Já temos também um outro tipo, que é o mesolécito. Vocês já percebem aqui, né, onde ele se encontra, esse vitelo, a região, quantidade média, né, concentrada no polo inferior, que é o polo vegetativo. Lembra que na imagem anterior nós falamos da divisão aqui, ó, no telolécito. Ele vai estar, a vitelo na parte superior, né? Então ele vai dividir aquela regiãozinha anterior. Aqui a gente já vai ter essa região concentrada na parte inferior, que é o polo vegetativo, tá? Justamente o exemplo aqui, os anfíbios. Já o telolécito é uma grande quantidade de vitelo. Dá para perceber aqui, quando a gente compara aqui, quanto, né, que a gente tem de vitelo. E o exemplo clássico aqui, a gente tem as aves, os répteis e peixes. E aqui o outro ovo distinto é o centrolécito. O próprio nome ele já dá deixa. É uma grande quantidade ocupando o quê? O centro do ovo. Acontece com os artrópodes, os insetos. Muito bem. Então, cada grupo vai ter um tipo de representação a partir da quantidade de vitelo distribuído no seu célula-ovo ou zigoto. Os ovos com média concentração de vitelo, chamados heterolécitos, distribuídos em um dos polos, que é o polo vegetativo, segmentam lentamente nessa região e rapidamente onde não há vitelo, ou seja, no polo animal. Então, lembrando que
Parte inferior, polo vegetal. Parte superior, polo animal. Então, tá onde mais tiver, ó, como tá dizendo aqui, ó. Onde não tiver... Oh, Jesus. Vamos apagar aí. Espera aí que a professora vai apagar aqui. Pronto, apagou, professora. Onde mais tiver vitelo, tá? Você vai ter menos divisão. Onde tiver menos, você vai ter mais divisão, tá certo? Não é à toa que o oligolesto ele tem a divisão completa. Isso. Igual, porque ele tem pouco distribuído vitelo. aleatoriamente. Justamente. Ovos nos quais a grande quantidade de vitelo sofre segmentação parcial, ficando a clivagem restrita, então, à região do ovo sem o vitelo, que é, no caso, telolestos, completos e centrolestos. Tudo bem por aqui, né, gente? Até aqui tudo bem? Tranquilinho? Então, a gente já sabe que a coordenação, essa mudança de divisões pode acontecer de acordo com a distribuição do vitelo na célula ovo zigoto. O que a gente vai ter, então, na segmentação? Várias divisões que vão formar os blastômeros até chegarmos aonde, professora? Na mórula, né? Justamente. Muito bem. Seguindo aqui. Agora a gente vai para a segunda fase. Segunda parte, que é a gastrulação. Perfeito. Lembra que da mórula a gente forma a blástula. Que é isso aqui. Que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, o processo de gastrulação não é igual em todos os cordados. Isso aí já ficou bem claro por conta dos tipos de ovos. Mas sempre ocorre a transformação de uma blástula de um embrião em uma gástrula, que é constituída por 3 folhetos ou tecidos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Vamos estar falando mais adiante um pouquinho desses 3 folhetos e o que cada um vai gerar, vai formar. Então aqui, gente, seria a fase final, né, do processo da segmentação e a entrada, o início do processo que a gente chama de gastrulação. Então, o que vai acontecer? Vocês percebem que aqui a gente tem um ovo bem redondinho. Depois de um tempo, conforme esse ovo começa a se dividir, a se multiplicar ao processo da mitose, esse ovo ele vai ganhando o que a gente chama de evaginação. É como se você pegasse o seu dedinho e empurrasse ele, né? Essa bolinha empurrasse e criasse, né, essa evaginação, essa entrada. E depois de um tempo, a gente vai, essa gástrula, nós já temos uma gástrula, tá? Da blástula já se tem o quê? Uma gástrula. Nós já vamos ter a ectoderme, que está relacionada, né, aos tecidos embrionários, que essa porção aqui é a porção de fora. Depois da ectoderme, vamos ter a endoderme e também o blastóporo, além do arquêntero. O arquêntero, gente, é como se fosse essa parte oca, essa entrada, é a entrada, a gente pode dizer assim que é a entrada, que esse ovo é como se você furasse ele e tivesse essa entrada, e essa entrada fosse chamada de arquêntero. Quando a professora falou ali daquela entrada, daquela invaginação, você pode ver que vai acontecer várias dobras. Esses dobramentos que vão acontecer nessas unidades celulares é que vão formar todas essas características da parte externa, chamada de ectoderme, da parte interna, chamada de endoderme, e entre a ectoderme e a endoderme, você vai ter aí a mesoderme, que não está aparecendo ali na imagem, mas tem ela entre elas. E aí você tem a abertura, que vai ser o blastóporo, e o arquêntero, a parte mais dentro, formada por um conjunto de células diferenciadas. Então, o que a gente está vendo aqui? Um arranjo de células, que cada uma delas já tem uma determinação do que elas vão formar, né, professora? Justamente. Continuando aí, nesse momento, vão se formar os 2 primeiros folhetos embrionários, um mais externo, nesse caso aqui o mais externo é a ectoderme, e um mais interno, né, o mais externo, a ectoderme, e outro mais interno, que é chamado de endoderme. É o azulzinho. Que está revestindo uma nova cavidade do embrião. Além desses, né, como a professora citou, nós temos também a mesoderme. Olha aqui a mesoderme, que é essa rosinha aqui, que é o rosinha. É a parte do meio. Justamente. Né, revestindo uma nova cavidade do embrião. O arquêntero, o qual vai formar um novo tubo digestório. Olha aí, gente, já tem uma função aqui, ó. Essa proeminência, esse buraquinho, né, já vai formar o quê?
um novo tubo digestório do embrião em desenvolvimento. O arquêntero já apresenta uma comunicação com o meio externo, através do blastóporo. Então, a entrada desse arquêntero é o blastóporo, né? Como a gente mostrou lá na imagem anterior. Fica mais para cá, o arquêntero é mais a entradinha. adentro, mais adentro, um pouquinho, tá bom? Perfeito. De acordo com o desenvolvimento do blastóporo, os animais podem ser classificados em protostômios ou deuterostômio, parece deuteronômio. É o nome livro da Bíblia. A biologia, os termos são tão complexos que até as professoras aqui... Não, tem hora que a gente normal, gente, normal. Parte, você não acertar uma nomenclatura da biologia de primeira, tranquilo, tá? Faz parte. É um destrava a língua. Vamos lá, gente. Nós temos, né, essas duas classificações, protostômios ou deuterostômio. Então, aqui, ó, mais uma vez o blastóporo, que é essa porçãozinha aqui, ó, que a professora vai pintar aqui para vocês. E daqui, desse desenvolvimento, a gente vai ter dois tipos de classificação. São os embriões, né, protostômio ou deuterostômio, de acordo com o que ele vai formar primeiro. Nós temos quando ele forma primeiro o ânus, vai ser chamado de protostômio. Quando ele forma por último, o ânus, aí ele é chamado de deuterostômio, que é posterior. Então, o protostômio a gente pode dizer que se forma primeiro a boca para depois formar o ânus. E o deuterostômio forma primeiro o ânus para depois gerar a boca. Isso aí. No protostômio, o blastóporo origina a boca, que foi o que a gente acabou de citar aqui para vocês. E o ânus surge uma abertura secundária, como acontece com a maioria dos animais. Já nos deuterostômio, o blastóporo origina o ânus e depois surge o quê? A boca secundariamente, como ocorre com os equinodermas, estrelas, ouriço, e com os cordados, anfioxo, peixes, anfíbios e mamíferos. Perfeito. Isso aí. Continuando, a gástrula diblástica, ou seja, com dois folhetos embrionários, o ectoderme e a endoderme, devem evoluir para uma gástrula triblástica, o qual apresenta ainda a mesoderme. Lembra dos folhetos germinativos de uma gástrula diblástica? Ela vai evoluir para uma triblástica. Perfeito. Justamente. Então, só mostrando na imagem, a gente tem ali a gástrula jovem, com seu arquêntero. Aí nós vamos ter as estruturas na parte superior, gástrula de um animal diblástico, ou seja, ele só vai ter a ecto e a endo. Aí você vai ter um animal podendo ter as três, que é chamado de gástrula triblástica. Ecto, meso e endoderme, ok? Isso aí. O mesoderme no anfioxo, como nos demais cordados, vão desenvolver-se a partir das paredes do arquêntero, formando duas bolsas laterais que se expandem entre o ectoderme e o mesoderme, e o endoderme, desculpa, que a gente vai chamar de celoma, né? É isso aí, seria essa porção que vocês estão vendo aqui na imagem em amarelo. E o celoma, ele é uma cavidade que em alguns animais vai aparecer, em outros não vai existir, que é o que a gente vai ver mais adiante. Perfeito. Ao mesmo tempo, algumas dessas células no teto do arquêntero vão iniciar um processo de intensa multiplicação e vão formar um eixo dorsal. Olha que interessante, gente. A gente está falando aqui do desenvolvimento do embrião de diferentes espécies. Então, para cada uma, e umas, como a professora Laísa falou, vai formar o celoma, outros vão ser acelomados, vão ter essa presença desse tubo sobre o arquêntero, que a gente vai chamar de notocorda, tá? Que na maioria dos vertebrados será substituída pela coluna vertebral. Então, onde a gente tem aqui, ó, será que vai aparecer? Tá aparecendo bem claro, acho que o vermelho, não sei, o azul, vamos lá, ver o azul, professora. Parece? O azul ficou melhor. Uhum. Então, ali, ó, você tem um conjunto de células desse tubo que vai formar a notocorda. E aí, para alguns vertebrados, né, a maioria deles, você vai ter a presença nesse local do desenvolvimento da coluna vertebral. É importante destacar também que a notocorda não originará a coluna vertebral, somente será por ela substituída. Uma não origina a outra, não é isso.
Ela vai tomar o lugar, né? Vai ocupar o lugar, substituir. Perfeito, galera? Isso aí. O resultado de todas essas transformações é o surgimento de uma nova figura denominada neurula. Eu acho que esse nome aí já dá até uma deixa. Neurula, nervos, tecido nervoso. O que será, hein, professora? Verdade. Nos vertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos, a gastrulação difere um pouco em relação à do anfioxo, mas o resultado final também é a formação da neurula. Então, vou mostrar aqui, ó, o tubo neural, e aqui a gente já tem a formação da neurula. Cadê aqui, professora? Tá em cima. Aqui, tubo neural. Tubo neural, isso mesmo. Placa neural, tubo neural. Olha, a imagem está embaixo. mostrando como é que ela vai se formando. Você vai ter primeiro o surgimento da placa, tá vendo que ela vai ficar bem retinha, depois ela vai começar a sofrer uma invaginação até formar o tubo neural, tá certo? Justamente. Então você vai ter a notocorda em azul, olha aqui a notocorda se formando, tubo neural acima dessa notocorda, tá bom? Isso aí. Após a formação da neurula, inicia-se a histogênese. Histogênese está relacionada ao quê? A tecidos, onde os 3 folhetos embrionários, através da ativação e maturação de determinados genes das células, darão origem aos diversos tecidos e órgãos. Olha como é que é fantástica, gente. Essas células, desde o momento da fusão desses núcleos, desse espermatozoide com o ovócito secundário, do óvulo, né? Você tem, então, dá início, pá, um start. Aí ela começa a se dividir em 2, em 4, em 8, e vai-se embora, sempre aos parezinhos. E aí ela vai formando o quê? O blastóporo. Blastóporo não, blastocele. Isso. E aí, entrava a língua mesmo, né? Depois ela vai formar a mórula. Depois dessa mórula, você vai ter a formação da gástrula. Da gástrula, vocês viram que vai acontecendo várias transformações. Vai aparecer o celoma, vai aparecer o tubo neural e vai aparecer também a notocorda, né? Então, todas essas células, elas sabem exatamente a partir de quê? Determinações genéticas, o que elas vão originar. Tá? Olha que bonito, né, professora? Depois do processo da gastrulação, nós temos o processo chamado organogênese. Então, já vimos segmentação, gastrulação e agora a gente vai ver a organogênese. Mais uma vez aqui, né, se a gente for parar para pensar, analisar, nós temos desde a fertilização da célula ovo, zigoto, aos estágios que passam pela segmentação, chega já na gastrulação, até chegar na organogênese. Perfeito. Vamos lá. A organogênese é a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Ela se inicia nos cordados com a neurulação, que consiste, então, na formação do tubo neural a partir da ectoderme. Vocês estão observando que cada folheto embrionário, meso, ecto e endo, vão ser responsáveis por uma organização dentro desse ser vivo que está em formação? Então, aqui, ó, essa neurulação, esse tubo neural, ele é formado a partir de quem? Da ectoderme. Que é o que você vê aqui, ó, na imagem. A parte mais externa. Então, do externo ectoderme se tem o tubo neural. Oi? Agora vamos para os anexos embrionários. Então, os anexos embrionários, eles são estruturas que derivam dos folhetos germinativos associados ao embrião, né, que são adaptações evolutivas dos vertebrados amniotas, aves, répteis e mamíferos ao meio terrestre. Os anexos embrionários, eles são de 4 tipos: âmino, saco vitelínico, alantoide, incóreo, né? São estruturas que vão garantir a sobrevivência daquele embrião. Lógico que em determinados animais, né, em determinados indivíduos, a gente vai ver, né, esses anexos embrionários muito mais ativos do que em outros. Então, de acordo, né, com a individualidade dos animais, dos grupos, vocês vão ver melhor
como é que funcionam esses anexos embrionários. Então, são duas coisas distintas. A gente tem os folhetos embrionários, que também são 3, né? Que também são, não, porque os anexos são 4. Mas os folhetos são 3. Ecto, meso e endoderme. E aí vocês viram que para cada um vai formar uma situação diferente dentro, aliás, formando o indivíduo em si, né? Tubo neural, notocorda, tá bom? Cada uma dessas estruturas. Agora aqui a gente já tá com o embriãozinho já com seus órgãos para serem preparados, e aí cada um deles vai ter uma função, uma distinção. Então nós vamos ter os 4 tipos: âmino, saco vitelínico, alantoide e o córeo. Perfeito? Vamos ver agora a localização de cada um deles no indivíduo. Olha lá. São denominados amniotas os seres vivos que possuem anexos embrionários que constituem uma bolsa chamada de âmnio. Então, vamos mostrar aqui o âmnio. Olha aqui, pessoal, o âmnio. Tá bem aqui. Então, denominados, né, amniotas, os seres vivos que possuem esses anexos embrionários. Olha aí a bolsa. A gente consegue visualizar menor. Deixa eu ver se eu consigo remarcar ela aqui. Eu acho que esse olhão apareceu. Aí já é do embrião em formação, tá, já. gente? É ele ali no meio, envolvido pelo esse âmnio, tá? E aí aqui a gente tem as estruturas que compõem, né, esses anexos embrionários, desde o cordão umbilical, por onde vai ser passados os nutrientes para aquele indivíduo, a presença do saco vitelínico, que é o que vai sustentar, nutrir o indivíduo, o córeo, a proteção, né, contra choques mecânicos. Vamos pensar aqui no ovo da galinha, no pintinho ali. Então, tudo isso aí tem quando a galinha está chocando seus ovos. Além do alantoide, o próprio amniótica, o líquido amniótico, né, a cavidade amniótica. E aqui a gente tem também a casca do ovo, que é a proteção, que protege o embrião dos perigos externos, a gente pode dizer assim. Deixa eu mostrar aqui. Perfeito. Agora vamos falar de cada um passo a passo, tá bom? No âmnio. Consiste em uma bolsa cheia de líquido, o líquido amniótico, que vai envolver e vai proteger o embrião contra os choques mecânicos e dessecação. É ele que vai estar ali, ó, diretamente protegendo o embrião. Ele vai estar envolvendo, vai estar o bebê em desenvolvimento, o feto está ali dentro desse líquido, tá bom? Protegidinho, certo? E ele delimita uma cavidade denominada de cavidade amniótica. Já nos répteis e nas aves, todo o líquido dessa cavidade é absorvido pelo embrião até o final do desenvolvimento embrionário. Por que a gente está falando aqui répteis e aves? Porque eles são animais que têm o seu desenvolvimento dentro de ovos, tá bom? E aí você vai ter uma diferenciação da quantidade de vitelo e nas estruturas que cada um desses organismos vão ter, certo? É bem interessante vocês anotarem, né, essas informações, tá bom? Então é o momento agora de vocês pegarem o caderno, a caneta, o lápis, ou até mesmo fazer a captura de tela, o print aí, e anotar essas informações para que vocês possam estar conseguindo diferenciar o que cada estrutura dessa faz, né, tem como função. Então vamos lembrar que o âmnio, vamos pensar na gente, né, o ser humano. Quando nós estamos grávidas, se a gente, Deus do livre, escorrega, a gente continua fazendo as mesmas coisas, né, Laís? Sim. E aí, nessa atividade que você está fazendo em casa, você leva o escorregão e, Deus do livre, cai. Você está grávida, né? Dependendo obviamente, o teu instinto vai fazer com que você não caia de barriga, você vai dar um jeito de cair de lado, de costa, instintivamente. Mas o que vai proteger o bebezinho lá desse impacto que você levou um escorregão? O âmnio, tá bom? Então, ou alguém que você vai estar se locomovendo numa rua muito movimentada, de repente. Alguém esbarra. As mães já devem ter percebido, sentido isso. A barriga, ela se contrai e fica endurecida mesmo, porque para proteger o bebê ali dentro. É uma coisa tão natural e tão instintiva que o corpo
Ele tem responde. essa adaptação. E lembrando, assim, só um ponto aqui, que a perda do líquido amniótico durante a gestação é um risco de vida Com certeza. para o feto. Risco Ele de não vai morte, conseguir na se alimentar, verdade, ele não vai- justamente. realmente vai desidratar ali dentro, né? E o saco vitelínico? É uma estrutura ligada ao intestino do embrião. Vocês estão vendo aqui, né? Ó. Aqui você tem o âmnio, em azulzinho aqui você tem o feto, né? O bebezinho. Aqui é o saco vitelínico. Essa ponte de conexão aqui. Ah, menina, só tem agora. Vamos mudar aí a cor da tinta. Pronto, mudamos aí a cor da tinta. Ficou melhor. Aqui, ó, tá? Tem essa estrutura ligada ao intestino do embrião, que possui a função de envolver o vitelo, substância de reserva energética do ovo. Também é responsável pela nutrição e digestão de seus componentes, nutrientes para o embrião, transferindo para os vasos sanguíneos do embrião. Então, ele tanto vai nutrir quanto vai fazer a digestão também para esse feto que está em desenvolvimento, tá bom? Vale lembrar, né, que ele é muito importante, ele é muito importante porque ele é uma substância de reserva energética do embrião que se desenvolve no ovo. Olha aí. Ele vai abrigar o vitelo. Justamente. Né? E é mais desenvolvido nas aves e nos répteis, pois não recebem nutrientes de outras fontes. Já nos mamíferos, de outras fontes, que ele está dizendo o quê? Da mãe, né? Os répteis e aves põem seus ovos e ele vai ter que se alimentar ali só do vitelo. É a única fonte que ele vai ter, tá? Agora, nos mamíferos placentários, essa estrutura possui menor dimensão. O que vai parecer menor, professora? O vitelo. Pois o feto vai receber nutrientes da placenta, certo? Então, vamos lembrar aí, aves e répteis possuem o vitelo bastante desenvolvido, justamente porque eles põem ovos e os embriões se desenvolvem ali. Nos mamíferos placentários, já estou aqui me incluindo, essa estrutura ela não tem por que ela ser desenvolvida, pois o feto ele vai receber os nutrientes através da corrente sanguínea da mãe, a placenta. Perfeito. Né? Vamos ter também uma aula só sobre isso. Perfeito. O alantóide é uma bolsa também ligada ao intestino no embrião, tem a função de receber, no caso, as excretas que são armazenadas. Se ele está se alimentando do vitelo, se ele está fazendo o processo de digestão, alguma coisa vai acontecer, né? Vai ter dejetos ali. Então, quem vai fazer tem a função de receber isso, tá? Essas excretas que vão ficar armazenadas nessa estrutura chamada de alantóide. Olha onde ele está aqui, ó. Deixa eu pintar aqui toda essa parte aqui. Ok? Isso aqui é o alantóide. Perfeito. Nos répteis, aves e monotremados, o alantóide se liga ao córeo, formando o chamado de alantocóreo. Não são em todos, então, apenas nos répteis, nas aves e nos monotremados. Tá certo? Isso aí. O alantocóreo é uma fina camada que fica em contato com a casca do ovo, possibilitando as trocas de gases respiratórios entre o sangue do embrião e o ar atmosférico. E o córeo, prof, só tá faltando isso aí. É o anexo embrionário mais externo. Ele vai envolver o embrião e todos os demais anexos protegendo-os. Então, o córeo é o paizão, a mãezona, né? Abraça todo mundo. Abraça o alantóide, o alantocóreo nos indivíduos que tiverem. Abraça o vitelo, o saco vitelínico e abraça o âmnio, tá bom? Isso aí, professora. É isso aí, galera. Estamos aqui finalizando mais uma aula e já a gente se encontra para aquele momento da revisão. Tchau! Até mais!